As duas faces do coração. Quando passamos a observar a estrutura física do nosso coração, entendemos com mais profundidade o papel importante desse órgão tão aclamado em nossas vidas. Um órgão tão famoso dentro do nosso corpo não poderia ficar escondido atrás dos bastidores. Ele passou a fazer parte da nossa história, do nosso falar, das poesias, das músicas, do romantismo, da misericórdia, da sinceridade, da integridade, do amor e vários atributos abstratos que compõem as ligações com esse Senhor da vida dentro de nós. Fisicamente falando, é um órgão muscular oco, com tamanho mais ou menos de um punho, que fica localizado no centro esquerdo do nosso peito. Funciona como uma bomba, impulsionando o sangue rico em oxigênio para o corpo todo. Possui 2 átrios, 2 ventrículos e válvulas que garantem o fluxo sanguíneo correto, além de um sistema elétrico que regula seus batimentos rítmicos e involuntários. Que órgão maravilhoso e fundamental para manter o fluxo de vida que é carregado pelo sangue nas veias e artérias, mantendo a constante ordem de vida para todos os outros órgãos que dependem desse sangue para sobreviver. Quando entendemos que este sangue é a energia da vida que sai e volta para o coração, percebemos o recebimento e redistribuição da vida através dele. Mas existe outro órgão em escala de hierarquia tão importante quanto o coração? Sim, existe. E está acima do coração, que é a mente, o cérebro. O cérebro é o centro de comando do corpo todo. Controla funções involuntárias e essenciais responsável por toda a comunicação, decisão, supervisão, enviar e receber informações sobre tudo dentro do corpo. O cérebro e o coração andam de mãos dadas no corpo no sentido de comunicação da vida, onde um depende do outro na administração do todo. Mas qual a realidade sobre tudo isso em nossas vidas? O nosso corpo é somente um sistema complexo? É somente isso mesmo? Até onde conseguimos entender sobre nossa verdadeira essência? Todo esse corpo que nós temos, com todo esse extenso sistema administrativo de poderes e hierarquias, e não vemos nada de anormal além disso? Quem somos de verdade? Já paramos para pensar sobre todas essas perguntas? Aceita meu convite para pensarmos além da curva? Além de tudo que aprendemos até hoje? Além daquilo que não podemos ver? As Sagradas Escrituras nos trazem todas essas respostas quando fazemos a comparação com o mundo espiritual, que é tão falado em várias religiões, mas está tudo dentro de nós, dentro do nosso corpo, e não percebíamos. Vários trechos bíblicos falam do coração como algo abstrato, mas fazendo o coração como ponto de distribuição de energias, onde por si só já remete ao centro dos nossos desejos e conflitos internos. Nos pegamos várias vezes ao longo de nossas vidas lutando contra ou a favor desses desejos dentro de nós. Em tudo está explícito os desejos do nosso coração. E que, por sinal, virou um ditado popular em que esses desejos são chamados de sonhos. Quando desejamos o melhor emprego, o melhor salário, a melhor roupa, a melhor foto, o carro do ano, o reconhecimento familiar e profissional, o melhor penteado, a melhor aparência com visual moderno, elegante e chamativo, os parabéns por um feito, e etc, etc, etc. Isso tudo com um propósito final: ser feliz. Todas essas coisas seriam bem aceitáveis se não fosse o foco primordial, se não fosse a base de uma vida sólida. Todos nós sabemos que o princípio da vida é amar a Deus sobre todas as coisas e as demais irão sendo acrescentadas gradativamente. Todos que estão vivos nessa terra desejam ter e vivenciar o melhor dessa vida com conforto e dignidade. E isso não é errado. Porém, quando deixamos esses sonhos tomar conta do nosso primordial propósito, então passamos a ter uma vida frustrada
em todos os aspectos. Mas, sabendo nós de tudo isso, pensamos que tudo acontece sem uma resposta para tudo que enxergamos e nem associamos a algo muito mais profundo e terrível. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19 que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que devemos cuidar dele porque ninguém faz mal a si mesmo. 1 Coríntios 3,17. Ao olharmos as instituições desse mundo, vemos que toda a administração está sempre na parte mais alta e, aludindo a isso, falamos de pirâmides. Assim é no mundo espiritual. Deus está no mais alto céu e nosso corpo é a representação de todo o reino de Deus, onde nossa cabeça representa o local onde Deus gerencia tudo. E nós somos a cópia de tudo isso, onde estamos gerenciando essa cabeça, administrando todo esse reino chamado corpo. Logo abaixo está o coração, que flui todas as energias que é o sangue, para todos os órgãos menores do corpo. Quando a Bíblia diz, em Apocalipse 1:6 e em Apocalipse 5:10, que nós seremos reis e sacerdotes, é porque se faz parte de uma promessa de estarmos gerenciando um novo corpo como reis e assentados no novo coração como sacerdotes, mas somente para aqueles que estiverem em plena vontade de Deus, que é Cristo Jesus. Até agora entendemos que nossa mente representa nós como se fôssemos Deus, gerenciando esse corpo assentado sobre o coração, que é o trono. Mas e o coração, que representa o trono, onde em Apocalipse 22:1 diz que flui um rio de água da vida e puro como cristal? Quem administrava essas energias da vida antes na eternidade e dentro do corpo de Deus? O antigo sumo sacerdote, o antigo querubim em Ezequiel 28:14. O discípulo escolhido Judas Iscariotes em João 12:6. O mordomo infiel em Lucas 16:1-2. O sacerdote era e é responsável por administrar todos os recursos do reino em prol daqueles de menor estatura, receber e redistribuir de forma que ninguém passasse necessidade. Essa figura aponta para Samael, Lúcifer, Satanás, antes de sua corrupção. Ao analisar bem mais profundo, percebemos que Deus deseja que nosso coração seja administrado por Cristo e não mais por Satanás. Daí passamos a entender quando se diz que os primogênitos perdiam o direito à primogenitura para o irmão mais novo, apontando para Satanás perdendo esse direito para Cristo em Gênesis 25:32. Um que estava sendo destituído e outro sendo elevado para administrar todas as energias dentro do corpo do nosso Pai, com justiça e equidade. Mas no governo do antigo sumo sacerdote, todas as energias não eram redistribuídas, e sim comercializadas, onde reter somente para si, não ajudar os outros de menor hierarquia, redistribuir aleatoriamente sem modo, ordem e propósito, foi o que fez o reino entrar em colapso. E nesse mundo, não muito distante da realidade, já vemos na política e religião quem governa de semelhante forma e sabemos quem está por trás de tudo. Hoje, após a morte e ressurreição de Cristo, além de ser o sumo sacerdote, aferindo todas as energias de Deus, foi elevado ao mais alto céu, assentado ao lado direito de Deus. Romanos 8:34, Hebreus 1:3 e Colossenses 3:1. Ao vermos isso em nosso corpo, olhando para nossa mente em dois hemisférios, vemos o lado esquerdo, onde está a massa cinzenta, representando Deus, processando informações, e a massa branca, representando Cristo, transmitindo informações. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Apocalipse 21:4.